Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre ninguém ficará sabendo. Então, peraí, deixa eu só aumentar. Ninguém ficará sabendo. É sobre o processo de limpeza emocional. Meu nome é Rose, trabalho com terapias com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional, que ela tem o objetivo, o propósito de limpar nossas emoções que nós reprimimos durante todo o processo da nossa vida. Essas emoções, elas ficam no nosso inconsciente, e aí o propósito, o objetivo dessa ferramenta é limpar, a palavra certa, correta, é transmutar, tá? A energia, a informação que está contida no seu inconsciente, as emoções, elas ficam refletidas no corpo, elas são transmutadas por meio dessa ferramenta. E aí toda a sua vida muda, pode mudar radicalmente quanto mais você utilizar essa ferramenta, quanto mais você limpar, a sua vida vai mudando gradativamente e pode mudar radicalmente quanto mais profundo você for com você mesma, tá? Então, o tema de hoje é ninguém ficará sabendo. É um trabalho interno que você tem com você, é um compromisso que você tem com você de purificação, de limpar as suas emoções, de purificar, de transmutar essas emoções densas, intensas, que nós armazenamos durante toda a nossa vida. E a gente pensa, acredita de pé junto com essas emoções, os traumas que nós vivemos, situações negativas que a gente guarda, não tem efeito nenhum, mas tem. Aqui, nesse mundo da forma que nós vivemos, tem. Ele faz um senhor estrago na nossa vida, quanto mais a gente vai reprimindo essas emoções. E aí, a ferramenta, ela limpa a raiz do problema. O que é limpar a raiz? Ela vai lá e puxa, ela transmuta aquela energia, aquela informação de trauma que você viveu, e aí, no dia a dia, você vai perceber as mudanças acontecendo na sua vida, entende? Nós estamos conectados por energias, por emoções, um com os outros, entende? Em essência, estamos todos conectados. E aí, quando você limpa uma situação negativa, é, algumas consequências dessa situação negativa, se você viveu um trauma, uma dor, um abuso, um assédio, uma rejeição, uma traição, um abandono, entende? Uma situação que você viveu de dor e você pegar essa cena e limpar, e algumas, as filiais dela, algumas cenas de dor que você viveu, no agora, muita coisa, muita gente pode mudar, muita coisa na sua vida vai mudar, porque ela vai estar desbloqueando o seu campo vibracional, entende? Ela vai desbloquear aquele nó que fica, aquela prisão, aquele nó energético que muitos falam, né? Ele vai ser transmutado e aí as coisas vão fluir melhor. O primeiro a receber o benefício dessa limpeza é o seu corpo. Você vai sentir na hora o seu corpo mais leve quando você fizer a limpeza emocional. O tempo de duração para cada limpeza de cena é 1 hora no máximo, porque tem pessoas que têm emoções menos densas, intensas, e aí é mais rápido. Só que para quem está começando, leva um tempo maior, porque tem muito acúmulo de emoções negativas. Aí fica um tempo maior, mas no máximo 1 hora. E aí a recomendação é você pegar uma cena por dia e você ir limpando essas emoções que você reprime durante o dia. E aí você vai estar limpando a raiz do seu problema. Muitas das situações vão deixar de acontecer, muitos dos problemas que você tem vão deixar de acontecer, porque você mexeu, você mudou a informação que está no seu inconsciente. É ali que cria a sua realidade. Entende? Nós criamos a nossa realidade de uma forma inconsciente. Os problemas que nós temos, dores, a escassez, falta, brigas, desentendimentos, separações, tudo o que acontece é criado pela nossa mente. Somos nós mesmos que nos deparamos, nós resistimos às situações que chegam para nós. A essa resistência, a gente briga, bate, condena, julga, condena o outro. Quanto mais estiver condenando o outro, mais a gente vai absorvendo essa negatividade para nós, entende? E aí nós sofremos as consequências, entende? E aí essa limpeza vai purificar isso, vai transmutar isso. E aí quando mais você limpar essas emoções reprimidas, a sua vida vai fluindo melhor.
As situações vão chegando para você, os problemas, que a gente chama de problemas, mas no fundo você vai ver que não são problemas. As situações vão chegar para você e você vai aceitar as coisas como são, as pessoas como são. E nessa aceitação, nesse entendimento, e no fundo, que está uma compaixão, as coisas vão fluindo melhor, entende? É a resistência, é o julgamento, a crítica é que bloqueia, que resiste, entende? A resistência é o que para a sua vida, é o que bloqueia. A escassez, a falta, dívidas, desentendimento, insegurança, carência, separação, entende? Tudo isso é criado por nós mesmos, não é pelo outro. A outra pessoa, ele está aqui sempre, gente, tenha isso em mente. A outra pessoa está aqui para nos ajudar, ajudar a expandir, entende? A ajudar a entender melhor as coisas como são. Ah, Rose, mas eu sofri uma situação assim, assado. Cura essa situação de dor. Você passou por um assédio, um abuso, cura isso para você ver, entende? Cura isso para você ver o quanto vai expandir a sua consciência, o quanto o seu corpo vai ficar saudável e o quanto a sua visão de mundo vai mudando mais. E aí, quanto mais você for profundo nessa limpeza com você mesmo, mais você vai ficar em paz, mais a sua visão vai ser uma visão de Deus, entendeu? É uma visão de amor, de harmonia, de paz, tá? E o tema de hoje é Ninguém Ficará Sabendo, porque é um processo solitário, é um processo onde essas emoções negativas, elas têm vontade própria, elas resistem ao máximo, elas criam ações, são emoções negativas. Eu sempre falo, mas não levo ao pé da letra, essas emoções negativas em acúmulo é como se fosse um diabinho, entende? É uma só para ilustrar, ela vai fazer de tudo para é energia, tá? É energia, não tem boca, não tem cara, não tem olhinho, não tem chifrinho, são só energias de baixa frequência. E essas energias de baixa frequência, ela só vai resistir a você se alinhar com quem você é, porque a sua real natureza, a sua verdade absoluta é a harmonia, é a alegria do ser. Como diz Eckhart Tolle, é viver no agora, é viver presente. A sua mente vai ficar no agora, vai ficar presente, você vai estar mais presente, mais consciente, mais feliz, mais alegre, mais segura, mais confiante, mais criativa. E aí você vai ser instruída, porque você vai se alinhar a fazer aquilo que tem que ser feito. Os pensamentos negativos, inseguranças e comparações vão se dissipar. Mas isso é um processo fácil? Não. É do dia para a noite? Não. É uma cena que você limpa hoje, depois não limpa mais, ah, não deu certo? A sua vida vai continuar assim como você está, porque as informações estão aí dentro de você, entende? Por eletromagnetismo, você acaba atraindo, criando situação negativa para você, entende? E aí, enquanto você não limpar a raiz do problema que cria isso, isso vai continuar acontecendo. Sabe aquela sensação que a sua vida está um ciclo e não sai disso? Então é isso. Você tem que limpar a raiz para as coisas mudarem na sua vida, tá? Mas eu digo, voltando ao tema, é um processo solitário, é algo de você com você mesmo, é um compromisso diário. Você pode pegar 1 hora por dia, uma cena por dia, e aí você vai sentindo a diferença gradativamente durante uma semana. Eu lembro que eu peguei 1 ano, porque a minha experiência, eu tive traumas no nascimento. Eu nasci com os pés, assim, eu fui puxada pelos pés e meu braço se deslocou. Então, isso é um trauma que gerou as filiais, tá, gente? Então, foram trauma atrás de trauma. Fui pegando, atraindo situações muito dolorosas, doloridas, assim, muito intensas. E eu tive que limpar tudo isso. E eu não me vitimizo disso, a gente só fica vítima quando a gente olha para a nossa dor e a gente começa a se vitimizar. Quando a gente limpa isso, a gente assume a responsabilidade e limpa isso, e aí você vai ter a sabedoria por ter passado por isso. Mas não vai mais sentir a dor, o vitimismo, a mágoa, o ressentimento, não. Tudo isso vai ser transmutado, tá? E aí você vai pegar essas cenas, você vai limpar, você vai ficar bem com você mesmo, alinhado, seguro, e no decorrer, deixa eu ver, vão acontecer mudanças na sua vida. Então, muitas pessoas vão embora, pessoas vão se afastar de você porque vocês estavam conectados pela dor.
sabe? É um vínculo energético de dor, de baixa frequência, entende? Então, faz nos conectar com a outra pessoa. Sabe aquela pessoa que você conversa só coisas negativas, só tristeza? Está conectado pela dor, entende? Vocês se entendem ali pela dor. É só você limpar em você, não é no outro. Nunca será na outra pessoa, gente. Enquanto você estiver sentindo-se mal ao olhar para outra pessoa, se você está sentindo mal em você, se você está desconfortável com a pessoa que você convive no dia a dia, no casamento, você olha o comportamento dela, te incomoda, o que ela faz, o que ela fala, o que ela pensa, sei lá, incomoda você, é que existe algo em você que precisa ser curado em você. O Ho Oponopono fala isso, entende? O Ho Oponopono é uma ferramenta de limpeza emocional que até hoje eu utilizo e eu recomendo também, e ele diz isso. Enquanto você estiver vendo no outro algo desconfortável, limpe isso em você. Está assistindo um jornal de TV, uma notícia, uma guerra, algo que você viu lá do outro lado do mundo, e está se sentindo desconfortável, limpe isso em você. Purifique isso. Entregue esse desconforto, essa notícia para a divindade e vá purificando. Que de alguma forma tem contribuição tua, segundo o Ho Oponopono. Entende? Eu recomendo você estudar bastante. Eu comprei livros do Ho Oponopono para me informar mais e é uma delícia ler. Entende? É muito bom. Mas eu não largo do EFT, porque o EFT ele precisa de uma cena. Como que é o passo a passo desse EFT? Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que precisa de uma cena. Entende? É uma cena na mente traumática que você lembra. Entende? Puxa uma cena de dor aí que você tem. Vamos avaliar ela. Como que está essa cena de dor? Você está dentro da cena? Você está fora? Ela está colorida? Ou ela está um pouco mais cinza? Como que está a pessoa te olhando ali? Qual a emoção você sente ao olhar para essa cena? Quanto mais dentro da cena, quanto mais colorida, mais carga emocional negativa contém nela, tá? Então ela está toda aí em você, essa carga emocional negativa dessa cena. Essa pessoa que tiver contida aí, como que ela tá? Ela te disse alguma coisa? Ela disse uma frase? Ela tem uma música? Como que está o pano de fundo dessa cena? Qual é a sensação interna? Qual é a emoção que você sente ao olhar para essa cena? Ah, eu sinto uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Isso não poderia ter acontecido. Qual o grau dessa emoção que você sente no corpo? Ah, de 0 a 10, Rose, só de lembrar, nossa, 15 é muito forte. Aonde está? Ah, é um nó na garganta, um aperto no peito, um tremor nas mãos. Para cada um é um jeito, tá? Aí você vai fazer o quê? Com essas informações, você vai começar o processo de limpeza emocional em você. Ou você vai entregar isso para o terapeuta, tá? Que ele fecha sempre pacote de 10 sessões, normalmente, tá? Ou você faz isso sozinho, você consegue ótimos resultados sozinho também, tá? Aí você vai olhar para toda essa informação que você catou dessa cena que você avaliou, você vai fazer primeiro 3 vezes a frase de preparação. Aqui no ponto do karatê, você vai falar, mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você tem que se perdoar pela situação traumática que você viveu e aceitar, entende? Mandar um comando de aceitação. Fazer 3 vezes a frase de preparação, dando um tapinha, um tapping aqui no ponto do karatê. Aí você, olhando para a cena, você vai relatar tudo o que aconteceu, do começo ao fim, tá? Tocando no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, no ossinho que tem aqui, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na ponta da clavícula e na altura do sutiã. Você vai contar toda a cena e mais a emoção que você está sentindo no corpo. Você vai fazer 3 rodadas e vai parar, vai olhar para a cena de novo, entende? Aí, como que está a cena? Ah, Rosa, eu estou me sentindo ainda um pouco desconfortável. No começo é mais difícil, porque é muita emoção, tá? Tem que ter paciência e persistência com isso, tá? Com esse processo, com você mesmo. São as emoções que elas vão resistir um pouco mais, tá bom? Para outras já são mais rápidas. Aí você faz 3 rodadas, avalia a cena. Ah, ainda estou dentro. E qual é a emoção que você sente? Ah, eu sinto, eu tô com raiva ainda. Mesmo sentindo muita raiva, muita tristeza, muita pena de mim mesma, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Faça 3 vezes a frase de preparação e vai contando essas. Quem vai ser seu guia nessa limpeza emocional? Serão as suas emoções.
Você vai observar as emoções no corpo. Enquanto elas estiverem no seu corpo, essas emoções, você tem alguma informação ali nessa cena. Vai observando a cena para você ver. Com o tempo, a hora que as emoções vão mudando do ponto do corpo, cada rodada que você vai parando, elas mudam, tá? E a cena ela vai transmutando. O final do processo, de 1 hora mais ou menos, né, que é a limpeza, essa cena vai estar deslocada, você vai estar olhando a cena de longe, assim, ela pode estar cinza, a pessoa com quem você limpou, ela pode sumir da sua mente, ou para outras pessoas eu já vi virando, indo embora, ou sorrindo para você, olhando para você e sorrindo, no olhar, fazendo, sorrindo. É como se você tivesse dado perdão a essa pessoa, entende? E aí, para descrever a cena, você vai falar tudo que você sente de dor, tudo que aconteceu no dia, tudo que a pessoa te falou, como que você está olhando para a pessoa, o que que você sente ao olhar para a pessoa. Descreva tudo, abra tudo para você. Ninguém, ao tema, ninguém ficará sabendo disso. A pessoa não vai ficar sabendo. Ninguém, né, ninguém tem acesso a essas informações, só você com você mesmo, tá? E aí o ponto final dessa limpeza é você vai dar o perdão natural para essa pessoa. Nessa cena, durante essa limpeza que você pegou, você vai dar o perdão natural. Você vai se conectar com o divino dentro de você, com a divindade, com a essência divina. E aí você vai entender por que aconteceu a cena de fato. Ele vai te guiar, entende? Você vai se conectar com essa divindade dentro de você. O ponto final é a paz. A paz é a hora que você for contar para a pessoa, vou contar para você mesma o que aconteceu. Você vai sentir a paz no corpo. O seu corpo ficará em paz. Você, conforme for limpando essa e outras cenas, você vai ficar com mais energia, com mais alegria, com mais disposição, com mais criatividade, tá? Porque tudo vai fluir, vai desbloqueando os nozinhos negativos que você vem reprimindo, as emoções vão se transmutando, tá? Esse é o ponto final da limpeza emocional. Não é fácil, tá? Eu peguei esse processo, essa limpeza, e apliquei em mim por 4 anos, porque eu tive uma série de traumas intensas e densas, passei por situações muito difíceis. É, a gente parece que vai acessar um lugar, um campo, onde você ouve muitas vozes, uma sensação de presença. Vai limpando, vai limpando. Eu não queria saber. O medo é uma emoção, o medo e a culpa são emoções que estão na mente coletiva da humanidade, de todos, tá? Medo e culpa. Então, você vai se deparar com o sentimento de culpa nas cenas que você limpar e o sentimento de medo. Tá? Em mim, o medo foi muito forte. Eu sentia o arrepio nos braços, sentia a presença negativa, na espinha, entende? Na espinha ficava muito forte, um frio na espinha, um medo de vontade de sair correndo, gente. Mas eu fui limpando até o fim, entende? É esse que você tem, é como se você fosse vencer a si mesma, entende? E aí você vai estar limpando, todas as emoções negativas estão no seu inconsciente. Quanto mais você limpar, mais liberto você terá, você ficará. Ninguém vai ficar sabendo. A única, eu vou chamar de pessoa, a única pessoa, tá, entre aspas, que vai ficar sabendo disso é o divino, é o Altíssimo, é o Eterno, é Deus que está conectado com você. Ele é a única pessoa, que eu chamo de pessoa, que vai estar sentindo isso em você. É uma energia amorosa que você vai sentir. É uma paz, é uma harmonia. E aí você vai ser instruído em fazer aquilo que precisa ser feito, tá? A sua cura, esse processo de limpeza emocional, ele não traz benefícios só para você. Ele traz benefícios para toda a sua ancestralidade, para as pessoas em sua volta e para o lugar que você vive. Você vai ser uma pessoa de grande valor, entende? No sentido assim, porque você não emana mais a negatividade para o universo aqui nesse mundo da forma. Não vai estar emanando mais a negatividade, tá? O Eckhart Tolle, ele fala no livro dele que as pessoas não têm consciência o quanto de lixo
emocional, elas emitem para o universo, e esse lixo emocional é que cria a negatividade na nossa vida, tá? Então, você vai estar emanando a harmonia, a paz, a sua presença vai ser sempre bem-vinda nos lugares que você for. Volto a dizer, a sua cura, o benefício não é só para você, para o seu corpo, que vai ficar saudável, as pessoas em sua volta, os seus familiares também vão se sentir muito bem ao seu lado, tá? Como eu disse, eu falei, passei por 4 anos, não limpei só as experiências negativas que eu vivi. Eu limpei as experiências negativas que eu tive com as pessoas em minha volta. Então, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, 4 anos, né, gente? Então, eu peguei, meus irmãos, eu peguei algumas fotos que eu tinha e eu lembrava de alguma experiência negativa, eu ia limpando isso em mim. Outra coisa que eu limpei também foi os processos dos 9 meses que eu fiquei na barriga da minha mãe. Essa experiência nós temos armazenado no inconsciente, mas não é fácil acessar. Algumas pessoas têm esse acesso fácil. O meu não foi fácil acessar por causa do trauma, assim. E aí eu fui limpando no achismo, entende? Mas é uma delícia fazer essa limpeza emocional. Você fica muito mais leve, muito mais feliz. Teve uma experiência que eu estava tão leve, tão em paz, que teve uma ventadinha na rua, eu achava que eu ia voar, entende? Porque o seu corpo fica mais leve, tá? Você fica muito mais em paz. E aí você não se conecta mais com emoções negativas de outras pessoas. Você só vai sentir que você está bem mesmo a hora que você olhar para outra pessoa e não mais julgar e não mais criticar. Você vai compreender e entender porque a pessoa está fazendo o que está fazendo. Você vai entender que ela faz o melhor que ela pode com a consciência que ela tem. É meio que o pensamento de Deus. É as informações que, que Jesus trouxe, que veio aqui para o nosso mundo e deixou ali o seu legado, a informação de amor, entende? Você vai ver que você vai se conectar com isso. Tudo que ele deixou. Se você for abrir a Bíblia, for ler ali, você vai encontrar, entende? Porque você vai estar alinhando com o todo, com a fonte, com o divino em você. E aí você vai ser impulsionado a fazer aquilo que você tem que ser feito, tá? E aí a alegria vai ser constante, você vai viver em paz, você vai acordar bem, vai dormir bem, vai ficar muito mais seguro. O seu trabalho, você vai fazer aquilo que precisa ser feito, você não vai se cansar mais, você não vai se comparar com outras pessoas, você vai se sentir como que empolgado, impulsionado em fazer aquilo que precisa fazer. Tá? Então, durante esse processo, preste atenção naquilo que você sente vontade de fazer e faça. E aí você vai ser impulsionado. E aí, automaticamente, virá, ai, não é prazer, é uma alegria. O Eckhart Tolle, ele fala alegria do ser. Virá uma alegria, uma harmonia, um bem-estar natural que fluirá de dentro para você. Tá? Suas coisas podem mudar, muitos alimentos podem mudar, as músicas que você apreciava em ouvir vão mudar, filmes vão mudar, tudo que chegará vai chegar de forma diferente, porque você mexeu na raiz da sua mente, tá? Então, tudo vai, filmes vão mudar, as pessoas vão mudar, as conversas vão mudar, tudo vai mudar na sua vida. Mas não é do dia para a noite, não é uma cena, não é 2 cenas, não é uma semana, não é um mês, tá? É um processo de compromisso com você mesmo. Como o meu tive por 4 anos, eu entreguei para o terapeuta. Então, eu contratei por 14 sessões e ela, eu chamo lustrar, ela lustrou as cenas mais intensas de dor que eu passei, entende? E aí eu fiquei muito mais livre, a gente se sente livre, leve, feliz, entende? Alinhado, presente, como diz Eckhart Tolle, presente, no agora, consciente, tá? Você fica em paz, tá? As situações chegam e você vai resolvendo as situações chegando para você, pedem isso. E aí eu aprendi que todas as situações que chegam, e quando eu percebo que tem algo negativo ali por trás, entende? Desse problema, eu abro esse problema. Eu pego faço a frase de preparação e abro essa situação, mesmo que esteja, essa pessoa chegou falando para mim assim, ou então minhas mãos estão assim, ou então meu comportamento está assado. Alguma coisa negativa chega para mim, alguma situação negativa chega para mim, eu abro e vou tocando nos pontos e falando tudo que vem, vai vindo para mim. Aí a sua mente vai se abrindo e você vai se conectando e você vai recebendo por que está acontecendo isso.
A hora que você limpa a situação, o problema se dissolve, ele desaparece. É isso, tá? Então, com o decorrer também, o seu corpo vai ficar mais em paz, os seus cabelos vão ficar mais saudáveis, a sua pele vai ficar mais saudável, a sua alimentação pode mudar, o seu peso você pode virar ao seu ao seu peso natural, ou aquele que você almeja, que acredita que é bom para você, o seu peso físico, entende? Você vai perceber que nosso corpo ele não tem suporte para negatividade. Ele não suporta negatividade, ele não suporta ódio, raiva, medo, culpa, ele não suporta. Essas emoções são negativas e aí elas vão se transmutando no amor. Você vai se conectar com a verdade absoluta, que é harmonia, é paz, é alegria, e aí você vai estar em expansão aqui nesse mundo. Você vai fazer aquilo que você veio fazer. Você não vai mudar, não vai virar uma estrelinha purpurina, não vai ficar assim que nem uma boba. Não, você vai ficar consciente, presente, vai viver na alegria do ser, como diz Eckhart Tolle. Tá bom, gente? E é isso. Eu acho que já deu tempo aqui. Deixa eu ver se eu consigo me despedir de vocês. Já deu tempo aqui. E é isso. Acho que as informações que eu queria passar nesse vídeo é isso. Procure estudar mais sobre essa ferramenta, faça essa experiência com você. Não é fácil, é um processo que exige muita determinação, tá? Para você se alinhar. Se você sabe, acredita que tem muita coisa a curar dentro de você, cure isso em você. Assuma a responsabilidade da sua vida, limpe, purifique, e aí você vai ficando mais em paz, mais alinhado. Não entre na ideia do negativo, das emoções do medo. Essas emoções do medo, elas criam pensamentos negativos. Pensamentos negativos, isso não funciona, nada dá certo para mim, eu vim só para sofrer, não adianta, eu já tentei, entende? São os pensamentos do medo. Esse medo, ele é ilusório, ele se transmuta. O medo é ilusório, ele se transmuta. Pode ir limpando, sentiu medo, limpa em você. Ela pode ser transmutada. Medo do quê? O que que pode acontecer? Vai falando, tudo de negativo. E aí vai se transmutando, as coisas vão acontecendo para você. Você vai se conectar com o divino, que está dentro de você, que é a verdade absoluta. Tá bom, gente? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.